Imóveis. Oferecimento. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFECE. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Olá, muito bom dia para você, um ótimo sábado, hoje é 15 de agosto e estamos começando mais um Tambaú Imóveis. Hoje o assunto é escritura eletrônica. Quais são as documentações cartorárias exigidas? No estúdio a gente recebe os tabeliães de notas Vinícius Toscano de Brito e Carlos Ulisses Neto. E para você que quer realizar o sonho da casa própria, no Giro de Ofertas você conhece as melhores condições para adquirir um imóvel na planta, em construção, pronto para morar ou em um loteamento de terrenos e casas. Claro, as principais construtoras e imobiliárias da Paraíba estão aqui. E o presidente do COFECE, João Teodoro, traz mais uma dica no Momento Imobiliário. Dessa vez, falando sobre a nova tecnologia 5G para a comunicação do mercado imobiliário. Tambaú Imóveis, jornalismo original que traz informações ao telespectador, está no ar. E a gente já começa o Tambaú Imóveis mostrando as melhores oportunidades para você realizar o sonho da casa própria. Quer comprar um imóvel de uma empresa que lhe garanta a segurança jurídica do negócio? Então veja as ofertas da MRV Engenharia. Acompanhe. O Jardim da Costa já está quase pronto e, é claro, para realizar o seu sonho de sair do aluguel. Aqui comigo está Carlos. Carlos, conte mais para a gente como é que vai ser essa entrega. Bom dia. Bom dia, Rose. Então, está muito perto de ser entregue e aí quando você pensa em Jardim da Costa, você pensa em localização, você pensa em segurança, lazer completo, com piscina, salão de festas. Então não perca, pessoal. Vem aqui morar na região dos bancários, pertinho do Shopping Mangabeira, pertinho de bancos, supermercados, farmácias. Esse mês a MRV Engenharia está facilitando ao máximo sua entrada. Então o que o banco não financiar, a MRV Engenharia vai parcelar aí em suaves prestações para você e venha sair do aluguel, porque é muito mais barato hoje você morar no que é seu. Vem com a MRV Engenharia. A melhor coisa do mundo é morar no que é seu. E hoje é sábado e os corretores estão de plantão. Liga para eles, conheça as oportunidades. Sempre tem alguém pronto para te atender na MRV Engenharia. E hoje a gente vai falar sobre escritura eletrônica. Quais são as documentações cartorárias exigidas? Para tirar essas dúvidas para a gente, hoje a gente recebe os tabeliães de notas Vinícius Toscano de Brito e Carlos Ulisses Neto. Vinícius, Carlos, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Bom dia, eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com os nossos telespectadores. Bom dia, é uma honra também, espero engrandecer aqui a conversa com o meu colega Vinícius. Muito bem. Eu já começo aqui querendo tirar uma dúvida do setor imobiliário. O mercado imobiliário tem um novo cenário online das transações imobiliárias hoje, Vinícius? Então, veja só, o cenário eletrônico hoje nas transações imobiliárias foi aberto, né, através de uma norma do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Isso, obviamente, falando dentro da nossa área, que é a área notarial, onde efetivamente as transações são realizadas, e a área de registro, né, onde as escrituras e os contratos são registrados. Então, essa norma ela abriu esse leque, né, de possibilidade de que os atos notariais passassem a ser feitos de forma eletrônica. E isso foi muito importante para o mercado como um todo,
porque você facilita, né, bastante a vida das pessoas no tocante a essa movimentação de pessoas indo ao cartório, levar documentos ou até para concluir mesmo o ato. Então tudo isso vai ficar está e ficará ainda mais simples e mais fácil. Aumenta o dinamismo dessas negociações e Isso. diminui essa coisa da ida da pessoa para a imobiliária. É menos papel para a gente lidar. Né? Exatamente. O setor imobiliário, né, as imobiliárias, serão e são grandes parceiros dos cartórios no contexto da transação imobiliária, e nesse momento das transações eletrônicas passarão a ser ainda mais. Carlos, a escritura eletrônica hoje, ela já é uma tendência consolidada? Ou ainda é algo em desenvolvimento, em consolidação? Nos últimos anos, né, todos os mercados, né, todos os segmentos profissionais estão em constante mudança, né? E a pandemia veio acelerar essas modificações, e na atividade notarial, registral, no mercado imobiliário não foi diferente. As notas, o registro público já estava submerso em tecnologias, em atos eletrônicos. Então, há anos já fazemos atos eletrônicos. Entretanto, os atos remotos ainda não eram praticados por alguns entraves legais, algumas barras legais, algumas barreiras, que fez que o CNJ, que é o órgão que nos regula, que nos fiscaliza a nível nacional, regulasse o provimento 100, que é o provimento hoje que a gente está falando, que é o e-notariado, e permitiu que possamos fazer atos de forma remota, né, que são as escrituras eletrônicas. Sem dúvida vai estar já se consolidando, mesmo porque era já um pedido que existia, né, das construtoras, dos compradores, de fazer esses atos eletrônicos. Veja bem, uma pessoa em outro estado poder assinar uma escritura aqui em João Pessoa sem precisar fazer uma procuração ou se deslocar. Então, assim, é algo que é grandioso e veio sim para ficar. Nessa época de Covid-19, que a gente está enfrentando uma pandemia onde as pessoas não podem nem sair de casa direito, isso deve ter sido ainda mais fortalecido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi acelerado nesse contexto, né? Na verdade, essa norma do CNJ, ela era uma norma que já estava em estudo. Quando toda a pandemia começou, então ela foi acelerada para... Agora que a gente está realmente num cenário que precisa, vamos aplicar. Vamos aplicar. E como é que está sendo a receptividade de vocês no mercado? Bem, esse processo do atendimento remoto, né, para a lavratura de um ato, como o Dr. Carlos falou, é algo novo, né? O provimento é bastante recente e a receptividade ela tem sido muito boa à medida que esse conhecimento vai de fato chegando às pessoas envolvidas nesse processo imobiliário. Mas eu imagino que ainda em alguns lugares, em alguns setores, ainda haja uma certa dificuldade para se adaptar a essa nova realidade. Ainda tem muita gente que é muito analógica, né? Ainda não é muito digitalizada, não é muito digital. Para essas pessoas tem sido um processo complicado, esse processo de mudança, esse processo de modernização dentro dos cartórios? Sem dúvida, a gente tem que olhar em dois aspectos. Primeiro, a lavratura de um ato eletrônico consiste em uma videoconferência que se faz por uma plataforma que todos conhecem, né? Ficou bem difundida agora na pandemia, o Zoom. Esse Zoom se atrela à plataforma do e-notariado, onde se emite um certificado notarizado, onde aquela pessoa vai assinar o documento do certificado digital que a plataforma doa, não um certificado pago. Sendo que tem pessoas que têm dificuldade na tecnologia, e não só dificuldade, tem pessoas que preferem realmente o documento físico, aquela assinatura no local, aquela assessoria do tabelião de notas no local. Para essas pessoas, sim, o cartório vai continuar aberto da mesma forma, esses atos físicos vão continuar sendo praticados. A gente sabe que os documentos, inclusive os documentos que já eram emitidos de forma eletrônica, alguns órgãos querem os documentos físicos, então esses documentos vão ser emitidos de forma eletrônica para transitar em meios eletrônicos, mas também serão emitidos de forma física, né, para que, se necessário fosse, transite de forma física. Então, assim, os dois caminhos estão abertos para o usuário praticar. Não é exatamente então uma migração, é uma abertura de uma nova possibilidade. Isso mesmo. O objetivo da norma, né, dessa facilidade, como você mesmo falou, é justamente fazer com que as pessoas se habituem, né, ao uso dessa ferramenta eletrônica, mas não impedindo, obviamente, que ela vá ao cartório, né?
O cartório tem essa familiaridade com as pessoas. As pessoas gostam, de uma maneira geral, nas transações imobiliárias, de estarem no cartório para receber orientação acerca da transação que está fazendo. Acaba sendo tudo muito transparente quando você está no cartório, as pessoas olham nos olhos, existe uma coisa mais pessoal realmente. Afinal de contas, você está ali cuidando de um imóvel, fazendo a venda de um imóvel. Um imóvel não é uma coisa qualquer, é uma parte da vida da pessoa. E ela quer que aquilo seja feito de forma responsável. Isso né? mesmo. Agora, a gente, apesar disso, as escrituras eletrônicas estão chegando. Vinícius, quais são as principais vantagens dessas escrituras eletrônicas? Bem, como já citamos, não é, que de alguma forma a principal vantagem da escritura eletrônica, do uso da plataforma e-notariado, é de fato você não estar ou não precisar naquele momento da assinatura da escritura estar presencialmente no cartório, né? E isso facilita porque nós pensamos digamos assim, no nosso pequeno mundo, vamos chamar assim, de estarmos aqui na nossa cidade e fazermos uma escritura aqui na nossa cidade, o que obviamente representa 90% das transações, mas quando nós imaginamos que podemos fazer uma transação eletrônica até fora, né, do nosso local de residência, sem precisar nomear um procurador, sem precisar se deslocar para esse outro lugar. Então isso, na verdade, e será o grande diferencial da escritura eletrônica. Doutor Carlos? Sem dúvida. Olha a atividade notarial como aquela atividade que é de assessoramento, né? De olhar realmente, como falasse, no olho, né? E dar aquela segurança. Sendo que a segurança vai ser dada de forma eletrônica também. A gente vai promover a fé pública para aquele ato, para aquela transação, e por meio de também ter o contato com aquele cliente, sendo que por meio de uma videoconferência. Então, aquele ato notarial vai ser lido, vai ser indagado todas as questões, se realmente a capacidade civil vai ser verificada, a documentação daquele cliente vai ser verificada. Então, a segurança é a mesma da forma presencial. E o custo que vai diminuir. Então você veja, a prática às vezes tem que praticar 2 atos, uma procuração e escritura, vai ser reduzido para apenas 1 ato, a escritura, ou mesmo o deslocamento até na mesma cidade, né? Tempo hoje é dinheiro, então você pode fazer a sua assinatura dentro do seu escritório sem ter que se deslocar ao cartório e tal, enfim, né? O trânsito hoje não ajuda ninguém. O trânsito hoje realmente é uma realidade que não ajuda ninguém. Quais são, doutor Carlos, os requisitos necessários às partes para fazer essa escritura eletrônica? Existe alguma especificidade com relação a essa escritura eletrônica? Na atividade notarial existem regras de territorialidade, né? Então é livre a escolha do tabelião de notas, do seu local, do seu município. Então, verifique o local do imóvel, o local daquele imóvel que vai ser vendido, então você vai escolher aquele tabelião. Então, as regras, na verdade, de uma escritura eletrônica são as mesmas normas da escritura normal, né? Então, as mesmas documentações são exigidas, não muda nada, exceto a única diferença é que a assinatura vai ser feita de forma eletrônica. Então, se faz 2 formas, ou por meio de um certificado notarizado, né, que é o certificado que é dado pela plataforma, ou por meio de um certificado que a pessoa já tem. O ECPF, o certificado pelo ICP Brasil, né, aquele certificado que faz ingresso na Receita Federal. Se a pessoa já tem aquele certificado, então a pessoa pode também assinar por meio dele. A diferença primordial é essa. A diferença principal é essa. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o Vinícius, para quando a gente voltar. A gente está indo para o intervalo rapidinho. Quando uma das partes envolvidas na transação imobiliária está fora do país, pode fazer uma escritura? O senhor vai responder essa daqui a pouquinho, assim que a gente voltar do intervalo. Não sai daí. ...55 jogos, surpresas, decepções, grandes emoções. Agora é hora da batalha final. O campeão paraibano vai ser de Campina Grande. Mas quem será? 13 ou Campinense? Você vai saber neste sábado, às 4 da tarde, ao vivo. É o clássico dos maiorais na final do Campeonato Paraibano na TV Tambaú. O melhor futebol é o da nossa terra. Oferecimento: não arrisque seu churrasco. Carvão de verdade é Carvão Santa Fé. Caipira, a cachaça de alambique de todas as torcidas. Boneca Madeiras, aqui os projetos
ganham vida. J. Carneiro Renault, paraibana com orgulho, há 26 anos. A maior negociação da história da Allianz voltou, agora com mais vantagens. Aproveite as melhores taxas de juros do mercado e escolha o seu Allianz pronto para morar. Se seu sonho é viver com o pé na areia, o seu lugar é a Reserva do Atlântico. Sofisticação com vista paradisíaca para a praia de Intermares. Allianz Off, condições inéditas por tempo limitado. Acesse o site, visite o Espaço Allianz ou consulte o seu corretor. Está de vez no aluguel. Venha morar aqui no Vila Giovanni, no Valentina. Apartamentos com varanda, sala ampla, cozinha, quarto de serviço, 2 quartos, WC social e playground. Com 0 de entrada e toda a documentação inclusa. Vendas Jump Imobiliária. Fábrica de sonhos Ampara, porque com sonhos não se brinca. João Pessoa, cidade onde o sol nasce primeiro. Mas ele não é o único não. O amor por João Pessoa também nasce junto aos primeiros raios. Quem é daqui não quer sair. Quem vem visitar quer morar. Sabe como é que é? Se a primeira impressão é a que fica, em nossa cidade é amor à primeira vista. Aniversário de João Pessoa. Uma homenagem. Armazém Paraíba. Aqui tem promoção e preço baixo. Armazém Paraíba. A gente está de volta com o Tambaú Imóveis e nos melhores bairros de João Pessoa tem um imóvel para você. Os empreendimentos da construtora Allianz estão te esperando. Estamos aqui na construtora Allianz, que está com uma super promoção, e quem vai falar dessa promoção é Ivna. Ivna, que promoção é essa que nós já queremos saber? Bom dia. Bom dia, Rose, é isso mesmo. A gente está com os últimos dias do Allianz Off. A maior negociação da história da Allianz voltou. Descontos especiais nos nossos apartamentos prontos para morar. Bairro dos Estados, Altiplano, Intermares, apartamentos de 2 ou 3 quartos, com 2 ou 3 vagas na garagem, todos prontos para morar com área de lazer completa. Não perde essa oportunidade, são os últimos dias do Allianz Off. Para saber mais sobre o Allianz Off, entre em contato com a gente. Liga para a Allianz e aproveita essas oportunidades, tem sempre um corretor esperando por você. E a gente está conversando com os tabeliães de notas Vinícius Toscano de Brito e Carlos Ulisses Neto. A gente vai continuar aqui a nossa conversa. Deixei uma pergunta para o Vinícius no primeiro bloco. Quando uma das partes envolvidas na transação imobiliária está fora do país, pode ser feita uma escritura nesse sentido, Vinícius? Veja só, pode sim. Desde que, assim como o Dr. Carlos citou, né, ele já tenha um certificado nível ICP Brasil ou um certificado já notarizado, né, que é feito dentro da própria plataforma. Se ele está fora, mas ele já saiu com esse certificado com ele, ele pode ser usado dentro da plataforma notariado sem nenhum problema. Isso não geraria problema nenhum para a negociação em si? Não, de forma nenhuma. Desde que esse requisito dos certificados, né, esteja presente. Ele não pode, pela norma atual, ter um certificado eletrônico gerado fora do Brasil, porque nós ainda não estamos sendo autorizados a aceitar dentro dessa plataforma notariado um certificado gerado dentro de outra autoridade certificadora que não a brasileira. Entendi. Isso é um avanço tão grande, porque antes agora, né, há poucos meses atrás, para se assinar uma escritura no exterior, o brasileiro ou até mesmo o estrangeiro teria que se dirigir ao notário público daquele local, lavraria uma procuração pública. Essa procuração teria que fazer o chamado apostila de AIA, que é uma certificação para uso no exterior. Chegando no Brasil, essa procuração teria que ser traduzida por tradutor juramentado, depois registrada no registro de títulos e documentos para poder utilizá-la. Então são vários passos. Hoje
apenas lá mesmo, por meio de uma plataforma eletrônica, se faz a assinatura. Você consegue fazer isso sem passar por essa burocracia toda. Né? Essa desburocratização que a gente vê numa situação dessas é uma realidade que a gente vê nos cartórios hoje, porque o cartório ele acaba sendo de certa forma, um dos símbolos da burocratização, né? Porque a gente acaba tendo uma série de documentos que são gerados no cartório e muitas vezes as pessoas acabam associando o cartório a essa burocratização. Mas a gente tem visto essa modernização, tem visto esses processos, assim como esse que o Carlos falou, tem visto outros processos também passando por essa modernização? Ah, sim, há anos, né? Os cartórios eles têm alcançado níveis de digitalização, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo para a população, com centrais funcionando, com dados que são fornecidos para a população de uma forma muito simples, muito clara, né? E a população tem usado desse método de uma maneira muito grande, né? Tem feito uso disso, a ponto de que o cartório ele poderia ser esse ambiente de burocracia, mas na verdade o cartório é um ambiente de segurança, né? Então, quando se faz exigências de certos documentos, aquilo ali nada mais é do que segurança para as partes, né? E agora com todo esses documentos transitando de forma eletrônica, vai facilitar ainda mais, não é isso? Esse dinamismo, né, imagino, seja até melhor para a produtividade dos próprios cartórios, né? Sem dúvida. É desburocratizar com segurança jurídica, né? Isso é a meta não só dos cartórios, mas dos órgãos públicos, né? O cartório, nos mais das vezes, nós ficamos reféns das leis. Leis que são criadas realmente de forma clara, que é para promover a segurança. Algumas são, realmente, a gente já enxerga como desnecessária, né? Mas aí a sociedade que vai enxergando essa desnecessidade e o próprio legislador as muda, né? Então, assim, o avanço da escritura eletrônica foi pela necessidade da sociedade de um isolamento social como foi a pandemia. Então, assim, todos esses fatos que vão ocorrendo, ocorre esse sintoma que realmente que nós queremos, porque vai reduzir custos também para a atividade. Isso mesmo. A gente vê muitos dados, muitas informações passando pelos cartórios, né? Porque todas as negociações acabam passando por ali. Então, tem dados coletados, dados arquivados de todo o ambiente brasileiro. E esses dados eles têm sido usados para cruzamento de informações, para agilização também de processos dentro da justiça brasileira. Os cartórios têm colaborado também com esse fornecimento de dados, com essa troca de informações com a justiça? Então, veja só, com a justiça não, né? Os cartórios eles fornecem informações, até porque são obrigados por lei a fornecer informações para a Receita Federal, por exemplo, não é? Então, todos os atos notariais são informados à Receita Federal, que cruza essas informações com as informações dos contribuintes. Isso já é feito há vários anos, né? E à medida que essas informações vão chegando e vão sendo passadas, elas vão facilitando, não é, o encontro de dados pelos órgãos públicos para evitar, quando nós estamos tratando de atos legais, então nós não nos importamos com isso de forma nenhuma, né? Mas quando pode envolver atos ilegais, essas informações são muito importantes. Isso. São importantes para melhorar essa precisão na busca por essas ilegalidades. A publicidade é uma regra, né? É um princípio do direito notarial registral. Logicamente, há atos que têm o sigilo, né? Mas são atos que são exceções. Então, hoje somos obrigados a fazer informações, por exemplo, ao COAF, né? Quando há indícios ali de uma lavagem de dinheiro ou de algo atípico da atividade. Logicamente, a compra e venda usual que a gente vê, isso não são informações que a gente vai remeter a um órgão fiscalizador, porque a gente vê que é claro, limpo o negócio jurídico, mesmo porque a gente não pratica atos, a gente não dá o aval à fé pública a atos ilícitos, né? Então, para a Receita Federal, como o Dr. Vício bem falou, né, as centrais dos registros de imóveis, elas se interligam
e vai para órgãos públicos tem acesso a todas as transações imobiliárias, né? Então, qualquer setor, a Polícia Federal hoje quiser um acesso à informação, já tem dentro dessas bases de dados. Então, realmente, os cartórios, eles atuam em conjunto com o poder público em todo esse conjunto de informações. A gente vive nesse universo de Big Data hoje em dia, né? Com uma quantidade, um volume de informações grande que precisa ser sempre processada. E os cartórios acabam agilizando esse processamento também. Isso, né? Isso mesmo. Agora, voltando a falar um pouquinho da Covid-19, a gente está passando ainda por uma realidade de pandemia, né? Estamos saindo de uma quarentena, entrando em uma situação de novo normal, e esses contratos de compra e venda digitais começaram a acontecer agora, mas houve um aumento de volume desses contratos digitais durante a pandemia. A pandemia acabou gerando mais desse modelo de contrato, Carlos? O que verificamos, né, no termômetro da atividade é que aqueles primeiros meses, né, final de março, iniciou-se aquele isolamento mais rígido. A atividade, por mais que, como foi considerada como uma atividade essencial, nenhum cartório fechou no Brasil em nenhum momento, viu que o cliente se evadiu, né, o usuário se evadiu, deixou para praticar aquele ato depois. Então, há 2 meses agora, que vem 1 mês e meio, a gente verificou que o aumento muito grande da demanda, que era uma demanda reprimida, né, a demanda que estava ali já pronta para ser feita, mas aquele cliente postergou. Os atos eletrônicos, apesar de ser uma realidade, a gente vê ainda muitos atos físicos, a verdade é essa, né? Por conta até do desconhecimento da própria possibilidade. Então, no dia a dia, mais das vezes, as pessoas vão ali, assinam ali, né, com o isolamento que pode ter e faz o reconhecimento de firma. Mas que está apto a ser feito de forma eletrônica, sim, mas ainda é um número reduzido dentro daquele todo. Dentro do todo. Mas houve crescimento de qualquer forma? Imagino que sim, claro. Tenha havido, né? Uhum. Ou seja, uma procura ainda pequena para um serviço novo, relativamente novo, mas com uma demanda que começa a se tornar um pouco mais exigente. Os cartórios estão prontos para atender essa demanda? Sim. Do que estamos falando, do ato notarial, o e-notariado veio para facilitar isso. Falo também, por exemplo, do registro de títulos e documentos, que é uma das especialidades, né, registrais. Existe uma central nacional onde as pessoas podem transitar documentos eletrônicos por essa central e ser recebido para o cartório, para registro, é devolvido eletronicamente. Então, é um processo 100% eletrônico para o registro de um documento, por exemplo. Creio, o Dr. Carlos pode até me ajudar com isso, creio que dentro de poucos meses ou até de poucas semanas, teremos também, na Paraíba, né, que já existe no Brasil e em outros estados, o surgimento da central do registrador imobiliário também, onde esses documentos eletrônicos vão poder transacionar, circular de forma totalmente eletrônica. Imagino que seja ainda mais facilidades para a população. Sem dúvida. Hoje, por exemplo, isso já há anos, todas as certidões que o registrador de imóveis emite, o tabelião de protestos, enfim, dentro da atividade, eu vou falar universo Paraíba, mas isso pode abranger o Brasil todo, sim. Eles são documentos emitidos de forma física, então ele é desmaterializado naquele documento, né, papelarizado naquele documento, tem uma assinatura ali do tabelião, do escrevente ou do registrador. Sendo que aquele documento já nasce por si só de forma eletrônica, porque ali tem um QR Code, que é um selo de fiscalização do Tribunal de Justiça, que é ali que se dá autenticidade para aquele ato. Pela sua câmera do celular ou digitando no seu computador aquela numeração eletrônica, você vai verificar a autenticidade daquele ato. Então, aquele papel timbrado, aquele papel bonito ali, nada mais não precisa daquilo. Resumindo, aquele processo já poderia ser tão somente um documento feito eletrônico de forma digital, que deve ser aceito em qualquer órgão público. A gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar falando de algumas coisas que fazem parte da vida do brasileiro, divórcios, inventários, partilhas. A gente volta daqui a pouquinho. São 2 minutos. Não sai daí.
O Campeonato Paraibano 2020 voltou. A bola já está rolando e a TV Tambaú SBT vai dar mais um show de cobertura. Só nos últimos 3 anos já foram mais de 35 jogos transmitidos. E em julho e agosto a emoção volta a correr solta. Sem torcida nos estádios, mas com a sua paixão. Você não pode ir ao estádio, mas pode torcer do sofá de sua casa. Quem vai gritar é campeão na Paraíba. É emoção, é futebol, tem paixão que não esfria. E a sua vai entrar em campo na tela da TV Tambaú SBT. Campeonato Paraibano 2020. Oferecimento: não arrisque seu churrasco. Carvão de verdade é Carvão Santa Fé. Caipira, a cachaça de alambique de todas as torcidas. Boneca Madeiras. Aqui os seus projetos ganham vida. J. Carneiro Renault. Paraibana com orgulho há 26 anos. Confie sempre no corretor FII Imóveis. Ao comprar, vender, alugar ou avaliar um imóvel, conte com o trabalho de um corretor de imóveis. Certifique-se de que o profissional é legalizado com registro de inscrição regular e fique tranquilo para fechar negócio. Acesse confienocorretor.com.br. Cresce Paraíba. Está de vez no aluguel. Venha morar aqui no Vila Giovanni, no Valentina. Apartamentos com varanda, sala ampla, cozinha, quadro de serviço, 2 quartos, WC social e playground. Com 0 de entrada e toda a documentação inclusa. Vendas Jump Imobiliária. Fábrica de sonhos Ampara, porque com sonhos não se brinca. Ter a certeza que um fato é verdade ou mentira é importante para você? Durante a pandemia, as informações falsas se espalharam tão rápido quanto o vírus. E foi ligando a TV e o rádio que você separou o que é fake do que é news. Apurar e checar o que realmente está por trás dos acontecimentos é essencial. É jornalismo de verdade. É o que fazemos. O nosso trabalho diário nas ruas, redações e estúdio é levar até você a informação clara, real e imparcial. Você que nos lê, ouve e assiste, que confia no nosso compromisso com a verdade. O nosso jornalismo é de verdade. Esse é o nosso compromisso. Uma campanha: Acerp, ABAP e Sinapro. A gente está de volta e para você que quer sair do aluguel, tem um cantinho especial te esperando. Veja as oportunidades da Jampa Imobiliária. A Jampa Imobiliária tem facilidades para você comprar o seu primeiro AP. Nós estamos aqui na Jampa e Elton vai falar para vocês que tipo de facilidades são essas. Isso mesmo, Rose. Estamos com o Residencial Espásio, tá, que fica localizado no Valentina de Figueiredo, próximo à integração do Valentina, certo? O empreendimento ele possui varanda, 2 quartos, WC social, cozinha e uma área de lazer completa. Tudo isso com 0 de entrada e toda a documentação inclusa. Somos uma empresa credenciada à Caixa Econômica Federal, sua carta de crédito é analisada na hora. Estamos localizados em frente à Caixa Econômica do Geisel e estamos no Valentina também, ao lado do City Park. A fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! E tem imóveis na cidade inteira. Veja, por exemplo, essas oportunidades da FK Imóveis. Eu estou aqui com Priscila Finizola, aqui da FK Imóveis, que tem imóvel pronto para você morar e, claro, sair de vez do aluguel com condições super especiais. Não é isso, Priscila? Bom dia. Bom dia, Rose. Isso mesmo. Hoje eu vim apresentar para vocês o Bahamas Residência Clube. Apartamento com 2 quartos, suíte, varanda, cozinha, sala ampla e uma estrutura, uma área de lazer completa, com piscina, churrasqueira, salão de festas e academia. Tudo isso por apenas R$ 119.900, com toda a documentação inclusa. E detalhe, e como se não fosse o bastante, você começa a pagar as prestações após 6 meses. Isso mesmo. Então corre, aproveita, saia já do aluguel, vem você para FK também. FK é para realizar.
Oportunidades muito boas. Liga agora para os corretores, tanto da Jampa quanto da FK, vão estar prontos para tirar suas dúvidas e esclarecer tudo o que você precisa. A gente continua a nossa conversa com os tabeliães de notas Vinícius Toscano de Brito e Carlos Ulisses Neto. E a gente vai continuando, dando seguimento aqui às perguntas. Eu deixei um assunto aí no ar no outro bloco, e eu queria saber se é possível hoje fazer separação e divórcio em cartório, Vinícius. Sim, essa possibilidade existe na verdade desde 2007, né? Então houve uma mudança na legislação e passou-se a ter essa possibilidade das pessoas não procurarem o judiciário para se divorciar, para se separar, mas sim o cartório, né? Tem alguns requisitos, as partes não podem estar litigando, né? Tem que ser uma separação consensual, não pode ter filhos incapazes, né? Os menores ou com algum problema que torne eles incapazes, mas dentro dessa perspectiva tem sido feito sim em cartório, e muito, eu diria, na verdade, né? Muito, mais do que a gente estava acostumado, porque desde 2018 a gente tem registrado mais divórcios do que casamentos, né? O que acaba deixando a gente aí em dúvida sobre essa questão da família nuclear e tudo mais. Outra coisa também sobre essa questão familiar que eu queria perguntar Carlos, quais os critérios para se fazer inventário e partilha em cartórios? Sim, as partes, os herdeiros serem maiores, capazes e haver uma concordância naquela partilha. O requisito essencial é esse. Logicamente, aí vai precisar de certidões negativas, né, do falecido ou da falecida, né, da Receita Federal, Municipal, Estadual, recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes, entre outros documentos essenciais. Mas a diferença do processo judicial é esse, né? O processo judicial hoje é quando há litígio, resumindo é isso, ou quando existe interesse de algo menor, que tem que ter a proteção estatal pelo Ministério Público, por exemplo. Ou seja, se não há litígio, não há menor, todos esses dois tipos de processo que eu apresentei aqui, a separação, o divórcio, ou mesmo o inventário e partilha, podem ser feitos em um cartório. Isso mesmo. É possível realizar esses processos hoje de forma digital? Sim, perfeitamente. Pela mesma plataforma do e-notariado, certo? Porque o inventário, a partilha e a separação do divórcio consiste numa escritura pública. Escritura pública de inventário e partilha, escritura pública de divórcio consensual. Então, essa escritura pública pode ser lavrada também pelo e-notariado. Aí pergunta se tiver 12 herdeiros, né, vai ter que fazer uma videoconferência com aqueles 12 herdeiros, né? É possível fazer naquele momento com os 12, mas também pode fazer de forma individual, né, tendo em vista às vezes a não possibilidade de fazer naquele mesmo momento com todos. Ou também, se algum dos herdeiros quiserem se dirigir até o tabelionato para assinar aquela escritura fisicamente e outros quiserem assinar de forma eletrônica, a gente faz a chamada escritura híbrida, né, que é a escritura eletrônica e física ao mesmo tempo e que também é permitido legalmente. Vinícius, o que é um protesto de títulos e documentos? Olha, o protesto, como a própria lei regulamenta, é o ato pelo qual se prova uma inadimplência, né? Então, digamos assim, no nosso contexto aqui do imobiliário, se você tem um contrato de aluguel com alguém e aquela pessoa está lhe dando um certo trabalho para fazer o pagamento de forma... Está atrasando aquele mês. Então, o proprietário do imóvel ele pode ir a um cartório de protesto e ele vai apresentar quais são os meses que estão em aberto, né? E vai apresentar para protesto, ou seja, a pessoa vai ser intimada para pagar. Caso não seja pago, ele vai ser protestado, né? Incluído em órgãos de proteção ao crédito. Inclusive, recentemente foi alterado, né, a legislação acerca do protesto e a apresentação dessas dívidas para protesto não gera custo nenhum para o credor, né? Quem está com a dívida, ou seja, eu vou lá ao cartório, porque se eu quero dar entrada para protestar João que está devendo, então aquilo ali ele não vai precisar desembolsar valor nenhum, o cartório vai simplesmente... Só precisa das comprovações. Isso, exatamente. Leva essas comprovações. E quais os títulos que podem ser protestados? É uma série de títulos. Nós começamos, esses que eu citei, né, um contrato de aluguel,
Os contratos, de uma maneira geral, inadimplidos podem ser protestados, principalmente os títulos de créditos, né, que é quem gerou todo o nascimento dessa especialidade, né, do protesto, que são os cheques, as notas promissórias, né? Então, de uma maneira geral, as duplicatas mercantis ou as duplicatas de serviço, esses representam praticamente 90% do movimento de protesto, seriam esses tipos de títulos. Mas desde 1994, que a lei do protesto ela fala dos títulos e outros documentos de dívida. Então, na verdade, qualquer documento que você tenha que comprove uma dívida com alguém pode de fato ser levado a protesto. Qualquer dívida pode ser protestada e pode ser levada a um cartório para que essa dívida seja apresentada. Isso mesmo. Carlos, qual o cartório mais seguro para a gente registrar a promessa de compra e venda na negociação? Uma promessa de compra e venda é um contrato particular, aquele contrato prévio entre as partes, e ela deve ser registrada no registro de imóveis, né? O registro de imóveis é o repositório da propriedade imobiliária do Brasil. É onde o Estado dá segurança a quem é o real proprietário. Né? E você adquire o imóvel mediante uma escritura pública, né? Escritura, para de fácil entendimento, é o contrato público. É um ato translatício de direitos entre as partes que faz no tabelionato de notas, e ela deve ser registrada no registro de imóveis. Então, o registro de imóveis é um órgão regulado pelo Estado, é uma delegação pública. Então, a partir daquele momento que aquela promessa de compra e venda, aquela escritura pública ingressa no registro de imóveis, é o Estado que está dando a segurança daquela propriedade perante terceiros. Entendi. E você falou agora, a gente está falando de tipos de cartórios. Quais as diferenças entre cartórios de notas, cartórios de registro de imóveis? O senhor falou agora também de cartório de protestos. Tem vários modelos de cartórios, vários tipos de serviços que são oferecidos por cartórios diferentes. Quais as principais diferenças entre eles? E são competências distintas, né? Por exemplo, um tabelião de notas, ele lavra as escrituras públicas de qualquer natureza, testamentos, atas notariais, reconhece as firmas, as assinaturas das pessoas. Hoje pode ser de forma eletrônica, forma física, autentica documentos, então materializa documentos, desmaterializa aqueles documentos. O registrador de imóveis, ele é o guardião da propriedade. É aquele que vai registrar a sua propriedade dentro de uma matrícula imobiliária, uma cadeia dominial. Né? Então, aí tem outros atos, o tabelião de protesto, né? Estou vendo isso, é tabelião de protesto, então ele falou muito bem agora do protesto. E primordialmente a diferença de uma escritura e do registro é que a escritura se transmite aquele direito, é o contrato público, e o registro é onde se opera, onde realmente a pessoa adquire a propriedade. Essas são as principais diferenças que a gente vê. Ainda voltando a falar sobre a questão de hereditariedade, que a gente estava falando agora há pouco sobre partilha de bens e tudo mais, a cessão de hereditariedade, como é que ela pode funcionar dentro de um cartório? O cartório pode oferecer isso para as pessoas, esse serviço de cessão de hereditariedade? Sim, a cessão de direitos hereditários é lavrada por escritura pública, né, onde se habilita no inventário, que é inventário que pode ser judicial ou extrajudicial, então no uso mais das vezes agora é extrajudicial, então se faz a escritura de cessão hereditária, direito hereditário, antes mesmo do inventário. E essa escritura se habilita onde aquele comprador já vai ser registrado como proprietário. Né? Se pula uma etapa, na verdade, é uma forma de dar celeridade e diminuir custos ao usuário. Porque ao invés de dois atos de registro, que seria o registro do inventário e após a da compra e venda, se registra diretamente aquela sessão com o inventário. A gente vai voltar daqui a pouquinho falando um pouco mais sobre o trabalho dos cartórios, registros digitais. A gente vai para um rápido intervalo e volta também com uma mensagem do presidente do COFES, João Teodoro, que vai falar hoje sobre a nova tecnologia 5G para a comunicação do mercado imobiliário. São só 2 minutinhos e a gente volta já. O Campeonato Paraibano 2020 voltou! A bola já está rolando e a TV Tambaú SBT vai dar mais um show de cobertura. Só nos últimos 3 anos já foram mais de 35 jogos transmitidos. E em julho e agosto a emoção volta a correr solta. Sem torcida nos estádios, mas com a sua paixão,
Você não pode ir ao estádio, mas pode torcer do sofá de sua casa. Quem vai gritar é campeão na Paraíba. É emoção, é futebol, tem paixão que não esfria. E a sua vai entrar em campo na tela da TV Tambaú SBT. Campeonato Paraibano 2020. Oferecimento: não arrisque seu churrasco. Carvão de verdade é Carvão Santa Fé. Caipira, a cachaça de alambique de todas as torcidas. Boneca Madeiras, aqui os seus projetos ganham vida. J. Carneiro Renault, paraibana com orgulho há 26 anos. Se as pessoas não são todas iguais, os sonhos de cada uma também podem não ser. Por isso, com a MRV, você diz onde quer morar. Tem uma oportunidade na região dos bancários, pertinho do shopping. E tem um pronto para você morar no Conjunto Esplanada, perto de tudo que você precisa. Compre sem sair de casa com condições especiais. Documentação grátis e descontos de até R$8.000. Ligue para a MRV. As coisas mudaram mesmo. As aplicações financeiras não rendem nada, mas o mercado imobiliário nunca parou. Juros baixos, prestações fixas, carência, longo prazo e tecnologia. Tudo favorece o mercado imobiliário. Os corretores de imóveis e as imobiliárias já se adaptaram a esse novo normal. Então vamos comemorar. Parabéns pelo nosso dia. Sistema Cofesse Cresce. Tambaú Imóveis. Oferecimento: Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Tambaú Imóveis está de volta e a gente vai para uma palavra agora do presidente do Cofesse no Momento Imobiliário. Ele vai falar sobre a tecnologia 5G na comunicação do mercado imobiliário. Vejam aí. Olá, amigos e amigas, corretoras e corretoras de imóveis da Paraíba. É um prazer estar aqui com vocês de novo e hoje eu quero dialogar um pouco a respeito do 5G. 5G todo mundo sabe que é a nova tecnologia da internet que está para chegar no Brasil, já com promessa para já em 2020 estar disseminada por todo o Brasil. Não sei se isso vai se tornar uma realidade ou se é apenas uma perspectiva, porque aí é uma discussão muito grande, que essa tecnologia é uma tecnologia chinesa e de repente vai sobrepujar as tecnologias ocidentais, enfim, é uma grande discussão sobre isso. Mas a grande realidade é que o 5G terá de vir, mais cedo ou mais tarde, para o Brasil também. E nós sabemos da potencialidade dessa comunicatividade, dessa nova tecnologia. E a gente precisa ficar esperto para isso. Os corretores de imóveis hoje, de um modo geral, não têm como desenvolver a sua atividade sem ser portador, sem ser proprietário de um smartphone, seja ele de que marca for, mas tem de ter um smartphone, porque as negociações hoje todas se iniciam diretamente através do celular, onde você inclusive tem, na verdade, um grande computador podendo mostrar até o próprio imóvel diretamente para o teu cliente por meio do teu smartphone. E com a tecnologia 5G, isso sem dúvida alguma vai ficar muito mais frequente. E nós temos de transformar o celular, né, o telefone celular, o nosso smartphone, no nosso escritório. Então a gente tem que ir pensando nisso e ver como é que a gente se adapta a essa nova realidade. Ainda temos muitos colegas que têm uma certa resistência em aderir à tecnologia, mas ela está vindo de uma maneira tão forte, tão abrangente, para as sociedades de um modo geral, não apenas para o mercado imobiliário, mas com muita força também no mercado imobiliário, que aqueles que não aderirem às novas tecnologias, com certeza não terão condições de operar no mercado. Então fica a dica aí, meus amigos, corretores e corretoras de imóveis e a própria sociedade, né? Nós vamos ter que aderir a essas novas realidades, queiramos ou não. Forte abraço para vocês, até a semana que vem.
Eu estou aqui com os tabeliães de notas Vinícius Toscano de Brito e Carlos Ulisses Neto. Interessante essa questão da tecnologia, né? A gente estava falando sobre tecnologia aqui e também a palavra do presidente do COFES acaba vindo também sobre esse mesmo assunto. A tecnologia vem para modernizar, vem para agilizar processos. Isso tem se sentido dentro dessa realidade dos cartórios no Brasil, mas as pessoas em casa, elas já estão sentindo isso? Será que elas já estão prontas para essa mudança que é inevitável, se a gente for parar para ver, Vinícius, do mercado, e não só do mercado imobiliário, mas do mercado como um todo, e acaba se refletindo também nas relações cartoriais? Eu acho que as pessoas elas vão se acostumando, na verdade, com isso, né? Por uma necessidade e pela facilidade, né? Então, como eu citei, existem centrais já funcionando, existe agora essa facilidade do e-notariado, então tudo isso vai gerando uma facilidade para que as pessoas convivam com o cartório, né, com a figura do cartório. A figura do cartório, como eu já citei, é uma figura que traz segurança, né, jurídica para as transações imobiliárias, principalmente. Então as pessoas, quando se acostumam com essa figura do cartório e agora, através de uma realidade eletrônica, né? A gente viu aí o presidente falando sobre o 5G, né? Então o 5G é uma nova realidade de internet no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, e isso com certeza vai facilitar ainda mais e tornar muito mais ágil as transações imobiliárias, as escrituras, o próprio registro imobiliário. Tudo isso vai ser bastante agilizado pelas novas tecnologias, e eu vejo que as pessoas elas vão sendo levadas, né, ao uso dessas tecnologias de acordo com a necessidade mesmo. É como o próprio presidente João Teodoro estava falando, é um processo inevitável, né? A gente vai seguir nesse sentido, vai seguir na direção da tecnologia, Carlos, e a gente vai ser absorvido por ela de alguma forma. Em todos os processos a gente tem visto ela vindo, intervindo, né, nesses processos todos. Sem dúvida, né? Nós, por exemplo, a gente pode dizer que a gente está no meio de gerações, né? Então, existe uma geração mais nova que ela é totalmente absorvida pela tecnologia. Então, não espero que um usuário dessa geração tecnológica ligue para o cartório para perguntar como solicita uma certidão eletrônica. Ele com certeza vai no site e vai verificar o passo a passo que existe lá. Mas hoje a realidade é que recebemos ligações diárias de informações que existem de forma eletrônica, né? Então a gente vê que realmente o usuário ainda não procura, ainda totalmente, não está moldado às plataformas 100% eletrônicas. Mas a sociedade está moldando o mercado e, na verdade, o mercado também vai moldar alguma parte da sociedade que vai ter que entrar, por exemplo, como ele vai enxergar que vai reduzir custos para ele, claro que ele vai atrelar uma tecnologia, atrelar os certificados digitais, enfim. De alguma forma, essa tecnologia vai chegar às pessoas. Vai chegar às pessoas. Mudando um pouquinho aqui de assunto, Carlos, quem é que pode requerer certidão junto a cartório de registro de imóveis? Como eu falei há pouco, um dos princípios da atividade registral, por exemplo, é a publicidade. Então qualquer pessoa pode obter certidão de qualquer bem imóvel, né, de qualquer estado da federação, sem dizer o motivo do pedido. Então são informações públicas, 100% públicas. Alguns atos notariais existe o sigilo, né? Por exemplo, um testamento. Um testamento não vai ser fornecido a qualquer pessoa, certo? Mas o ato de registro de imóveis, que é aquela matrícula da propriedade, onde vai ter todo o histórico ali, isso aí vai ser fornecido para qualquer pessoa, para os órgãos públicos, enfim. E, Vinícius, quais certidões devem ser requeridas antes de assinar um contrato de compra e venda? Existem certidões que são exigidas nesse momento, né? Olha, a principal delas, a que não pode faltar de forma nenhuma, é justamente a certidão do cartório de registro de imóveis, né? Porque a certidão do cartório de registro de imóveis, como o Dr. Carlos bem frisou, como guardião da propriedade, é a certidão que vai mostrar quem de fato é o proprietário, né? Então, se
Antônio está vendendo um imóvel para José, Antônio tem que provar efetivamente que é o dono daquele imóvel. Aquele imóvel é dele. É dele. E quem vai provar isso é justamente a certidão do cartório de registro de imóveis, né? Algumas outras certidões vão ser necessárias apresentar, certidões de dívidas de alguma forma, dívidas do imóvel, até para o comprador poder saber que não está comprando o imóvel com alguma dívida, né? Junto dele tem dívida junto à prefeitura, dívida junto à Receita Federal, por exemplo, que o vendedor pode ter, e aquilo ali aquela venda dele pode estar sendo justamente para burlar, né, uma dívida que ele tem. Então são certidões importantes, mas sem dúvida nenhuma o que o nosso telespectador não pode deixar de forma nenhuma de pedir na hora de uma transação imobiliária, principalmente o comprador, é de fato a certidão do cartório de registro de imóveis. Agora, uma das coisas que a gente vê acontecendo muito é a questão da procuração. Carlos, quais são os poderes de uma procuração pública nas transações imobiliárias? Quando se fala em transação imobiliária, se remete à venda de imóvel, né? Alienação, a gravar aquele imóvel. O poder de mera administração, né? Que os poderes de sacar valores em contas bancárias, por exemplo, são poderes especiais. Então precisa especificar aquele poder, por exemplo, a conta bancária e tal. E igual forma em relação aos bens imóveis. Para se fazer uma procuração, otorgar poderes para uma venda, precisa colocar poderes que a gente chama de poderes especiais, que é descrever, caracterizar aquele bem que será vendido, certo? Então aquelas procurações abrangentes, né? Vender quaisquer bens imóveis, tá? Essas procurações não são mais aceitas. Né? Você precisa de algo hoje específico. Específico, mesmo porque é uma proibição no nosso Código Civil. Então, lá no artigo 600 e alguma coisa, que é o que fala do mandato, proíbe expressamente essas certidões abrangentes. Logicamente que, dado a atividade empresarial, por exemplo, uma construtora, onde aquela construtora tem vários bens imóveis, então outorga poderes para algum administrador. Sim, serão poderes especiais até pela própria atividade da empresa. Mas tratando de pessoas físicas vendendo, então a gente quer a especificidade do bem imóvel. Então, em casos onde você esteja representando, por exemplo, uma pessoa jurídica, como esse caso que você especificou, em que há uma imobiliária que tem uma série de imóveis, aí a situação é um pouco diferente. Isso, claro. É possível que esse procurador, que seja um administrador, que seja um representante, ele consiga ter algo mais abrangente. Porque são poderes de administração que não esfere a óptica exorbitante, porque é da própria atividade da empresa a venda de bens. Então, são poderes de administração. Isso. Vinícius. É isso. Quando o empresário do ramo imobiliário ele dá uma procuração para um administrador dele, para um gerente, ele está dando justamente para que aquele gerente possa exercer aquela atividade, né? Então é diferente de uma pessoa física que está passando uma procuração para vender aquele imóvel, o único imóvel dele, ou 2 ou 3 imóveis que ele tenha. Então, como o Dr. Carlos bem frisou, essa procuração ela tem que ser específica e citar esses imóveis. Vinícius, e o que mudou nos últimos tempos na exigência da autenticação de documentos? Bem, a autenticação de documentos, ela pode ser, ela é o ato pelo qual você pega um documento que está original na sua mão, né? Você vai gerar uma cópia daquele documento e aquela cópia, o notário, ele vai dizer que de fato aquela cópia é igual ao original. Essa que é a figura da autenticação. É um dos serviços mais comuns que a gente vê, né? Um dos documentos mais exigidos. É o serviço que circula mais, não é? Nos cartórios de notas, até pela exigência de uma maneira geral. Obviamente que a legislação vai mudando e, por exemplo, órgãos públicos, de uma maneira geral, principalmente os federais, eles não são mais obrigados, ou a pessoa não é mais obrigada a autenticar um documento, desde que aquele documento original seja apresentado ao funcionário público, né? Mas no momento em que essa pessoa chega com um documento autenticado por um notário, aquele documento tem validade plena de estar fiel ao original. Mas houve muitas mudanças de uns tempos para cá com relação a isso, até mesmo na própria emissão dessa cópia?
Não, a mudança principal, na verdade, foi sobre a exigência, essa que eu citei, né? Então, alguns órgãos públicos hoje já estão liberados de exigirem a cópia autenticada por cartório, tendo em vista que o original pode ser autenticado pelo próprio servidor público. O e-notariado, a figura dessa plataforma que estamos citando desde o início aqui, também vai facilitar isso, né? Então, você vai poder levar um documento original a um cartório em João Pessoa para um cartório em São Paulo emitir aquele documento com a mesma presunção de veracidade. Mais uma vez a tecnologia transformando tudo, né, Carlos? Evita que a pessoa tenha que enviar aquele documento autenticado pelos correios para outra pessoa receber lá. Então, o que a gente chama o cartório daqui, por exemplo, materializa aquele documento, digitaliza aquele documento, e o cartório de São Paulo, que vai recepcionar, ele desmaterializa, faz a impressão daquele documento e entrega para o portador. Isso de forma online. De forma online. Isso tudo mesmo. Online. É o que a gente vê desde o começo, a gente conversando aqui sobre justamente essas mudanças que a tecnologia tem transformado esse meio dos cartórios hoje no Brasil. Isso mesmo. Eu quero agradecer a Vinícius Toscano de Brito e Carlos Ulisses Neto pela companhia de vocês no programa de hoje e por esclarecerem uma série de dúvidas que muitos brasileiros têm. Porque por mais que a gente tenha o cartório como uma figura presente no dia a dia, ainda há muitas dúvidas sobre como isso acontece, como a gente tem que lidar com os cartórios, porque afinal de contas é como o Vinícius mesmo falou, é uma forma de segurança dentro das negociações, dentro da própria realidade brasileira. Muito obrigado pela companhia de vocês hoje no programa. Nós que agradecemos. A gente vai ficando por aqui, você encontra o programa de hoje e todos os programas anteriores no portal t5.com.br. E no sábado que vem, Rômulo Soares estará de volta ao vivo falando sobre contratos de corretagem, como fica a responsabilidade civil dos corretores de imóveis. Eu quero agradecer pessoalmente a companhia de vocês nesse período que eu estive à frente do programa. Foi um prazer para a gente poder conduzir conversas e discussões tão produtivas e tão esclarecedoras para todo o público da Paraíba. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana. Continue usando máscara se puder, fique em casa.